Olá para você que está assistindo a TV Câmara Botucatu pelo canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão ou também pelo YouTube. Hoje, o Transparência Pública, o último do ano de 2017, vai falar do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, conhecido também por CMDK. Quem está aqui com a gente é a presidente do Conselho, a Nilza Pinheiro dos Santos. Muito obrigada e muito bem-vinda. Obrigada a vocês por estar dando essa oportunidade de estar falando mais uma vez da política da criança e do adolescente. O Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente, o CMDK, ele foi instituído, foi criado em 1991 e é bastante consolidado em Botucatu. Então, se você puder fazer um breve resgate histórico de momentos importantes dessas 3 décadas de atuação daqui do município, só para a gente começar o programa. Botucatu foi um dos pioneiros em implantar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, porque ela cumpre o que está estabelecido no ECA, né, que entrou em vigor em outubro de 1990. E assim, a gente teve o primeiro conselho estabelecido no mesmo ano, em 1991. Então assim, a gente tem todas essas 3 décadas realmente da política vem crescendo. Foi fácil? Não, foi difícil. Passou por momentos assim de incerteza, de o Conselho dos Direitos de não ter um fundo municipal estabelecido, embora tivesse em lei. Mas assim, no decorrer dos anos a gente conseguiu assim que as pessoas do poder público, da sociedade civil se mobilizasse e a gente conseguisse efetivar o Conselho em Botucatu. O marco da efetivação do Conselho enquanto financiador, né, Fundo Municipal, a partir de 2002. Então, de 91 a 2002 foi um processo de implantação, consolidação, até de entender, porque é uma política nova. Você não se falava de trabalhar em conselho, né? Conselho significa que você tem, no caso do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, você tem uma paridade no estabelecimento da política, poder público e sociedade civil. E eu acho que a gente não tinha essa experiência de trabalhar com a sociedade civil. Acho que isso foi também um ganho. E desde a sua criação até hoje, qual você vê que é o objetivo principal do Conselho? O objetivo principal do Conselho é deliberar sobre as políticas municipais voltadas à criança e adolescente, que ela tenha efetividade, né? Que seja estabelecido regras, normas, que tenha um orçamento garantido, né? No orçamento municipal específico para financiar as ações. Porque assim, Botucatu é um município grande e assim, ele cresceu muito no sentido reto, né? Não no sentido vertical. E isso faz com que haja assim, a necessidade de ampliação dos projetos. A gente teve áreas que teve privilégios, como na área do Jardim Brasil, por exemplo, outras áreas tinham ficado menos favorecidas. Hoje a gente tem entidades financiadas, programas financiados em todas as regiões do município. Então eu acho que isso também é importante, né? É um ganho. E diante desses objetivos, qual é o papel do CMDK? Mais especificamente, sobre o que ele pode fazer, sobre o que ele pode deliberar? Então, ele delibera sobre a política municipal, mas em conjunto com as demais políticas, saúde, educação, assistência, esporte, cultura, porque tem que ser feito um trabalho intersetorial. Né? O CMDK sozinho não faz nada, ele depende das outras políticas, porque ele vai deliberar sobre uma política complementar, porque a política básica é a obrigação do poder público, né? E o Conselho cobra isso. E ao mesmo tempo ele assessora o poder público até quais são as maiores áreas de vulnerabilidade, qual que é a maior demanda que a gente tem em relação à criança e adolescente. Junto com o Conselho Tutelar, a gente consegue elaborar um diagnóstico e assessorar o município quais são as políticas que estão necessitando de prioridade dentro do orçamento municipal. Acho que isso é muito importante. Consolidar assim, a efetivação de que as entidades tenham segurança de que assim, elas vão ter recursos, fomento necessário para que as ações delas sejam permanentes. Né? Que é uma coisa que a gente começou a garantir a partir de 2002, que todo ano a entidade tinha garantido um orçamento municipal para a execução das políticas, porque ela é parceira. Não adianta falar que o terceiro setor cresce e o Estado tem que dar conta. Não, ela cresce porque o Estado não está dando conta. Né? E existem assuntos ou matérias que necessariamente precisam passar pelo Conselho aqui na cidade? Sim, por exemplo, o financiamento. Como o Conselho é gestor do Fundo Municipal, é ele que delibera sobre o financiamento. Então, é ele que estabelece regras e normas, o que vai financiar, quais são as ações, né? E os critérios para esse financiamento. Ele é o gestor do fundo, então ele vai ter que ter esse olhar ampliado para que o município possa
ter o orçamento disponibilizado como prioridade. Aproveitando que você falou desse assunto do fundo, que é a minha próxima pergunta, que é uma função bastante importante do Conselho, que é a gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, se você puder explicar mais ou menos como é esse funcionamento. Então, o Fundo Municipal é o que garante os recursos, né, orçamentários e financeiros. O Conselho, ele tem o papel de elaborar um plano municipal, né, um plano de ação do Conselho. Nós temos agora um plano aprovado para 4 anos, revisto anualmente, e também estabelecer o plano financeiro, orçamentário, todo ano encaminhar para o município, né, para constar do orçamento. Esse fundo é composto de orçamento municipal, quer dizer, o município faz a parte dele, de arrecadação através do incentivos fiscais, né, que é a campanha que a gente faz todo ano, já há 6 anos, uma campanha anual, para que tanto a pessoa física como jurídica conheça o Conselho, conheça as ações que são desenvolvidas e saiba como ele pode contribuir, porque assim, é o dinheiro do imposto de renda que vai ficar no município, e a gente tem que educar a população a isso, porque eles acham que fica mais fácil eu pôr lá no imposto de renda, né? Eu ter que ir lá no site, imprimir boleto, pagar no banco. Eu acho que sim, mas é uma cultura, né, que tem que ser implementada. E é composto também de outras doações, tipo assim, é uma multa que o Ministério Público aplica para um cidadão, ele pode vir para o fundo. Então, assim, a forma de arrecadação pode ser tanto pessoa física como jurídica, não só do orçamento público. Então, esse fundo ele está atendendo todas essas necessidades da cidade. E para quem não conhece, às vezes, o Conselho ou como funcionam as políticas públicas voltadas para criança e para adolescente, como essa pessoa pode perceber tanto o papel do Conselho quanto essas políticas públicas na cidade, se elas existem, se elas estão sendo efetivas? Como essas políticas ficam visíveis? Então, eu acredito que assim, as políticas básicas todo mundo conhece, saúde, educação, assistência, mas o que o Conselho está financiando se o poder público executa? A gente financia ações socioeducativas, culturais, de profissionalização do adolescente, que atenda a criança no contraturno da escola. Então, quando você vê um projeto socioeducativo, uma apresentação cultural, né, você sabe que é uma política pública, né? Ou pelo menos deveria saber. Só que as pessoas acham que tudo é o Estado só que faz, né? Eles não reconhecem o terceiro setor como parceria, eles acham que o terceiro setor faz só filantropia. Não, o terceiro setor executa políticas públicas junto com o poder público, né? E fomentada pelo poder público, que é isso que é muito importante. Quando uma mãe procura uma vaga no projeto socioeducativo, ela sabe que é um direito dela de ter a criança no contraturno da escola. Porque ficar na rua ou ficar ocioso, eu acredito que fica em situação de vulnerabilidade, né? Somente fica na rua. E a gente vai falar mais pra frente sobre as reuniões, sobre quem faz parte do Conselho, mas antes disso, eu queria saber quais atividades e ações o Conselho promove regularmente, e se você quiser até falar dessa campanha que vocês fazem já há um tempo, que até foi citada, que chama Anjos Existem, né? E dessas ações e da campanha, se você quiser falar um pouquinho pra gente. Então, a gente fazia uma campanha muito amadora, né? Até por questão de recursos mesmo, até que 10 anos atrás, 10 anos atrás, a gente conseguiu recurso para que a gente começasse a implementar mais profissionalmente essa campanha. A gente teve ajuda de uma agência de propaganda, de uma fotógrafa, de um primeiro momento de forma gratuita. E a gente começou, eles começaram assim, vamos começar essa campanha com histórias infantis. Então, assim, a Branca de Neve, a Bruxa, então, para despertar o imaginário, né, que envolve a criança. Depois a gente teve outras campanhas, a gente teve uma também que foi significativa, Heróis Existem, né, com as personagens também, que a criança está muito no universo da criança, da família. E a última, Anjos Existem, assim, colocando como doador, como fosse um anjo que estivesse protegendo a criança e o adolescente. Então, mexer um pouco mais com o sentimento, com a sensibilidade, com o emocional também do ser humano, né? Porque às vezes você precisa motivar ele a enxergar que o mundo dele não é aquele espacinho, né? Mas é uma sociedade maior. E que não só o poder público, mas a sociedade também tem essa obrigação de estar colaborando para diminuir a desigualdade social. Então, essas campanhas têm esse objetivo.
Em alguns momentos a gente alcançou de ampliar, né, o atendimento dos recursos, a ampliação dos recursos. Outro momento estabilizou, mas eu acho que a gente tem que ter uma campanha permanente. Então, de outubro a dezembro, a gente faz uma campanha que divulga que a pessoa física ela pode doar até 6% do imposto devido. Então vamos prestar atenção que isso é a parte que a pessoa pode perceber como ela pode ajudar, é isso? É isso. Então, tem a ver com o imposto de renda, Tem a ver com o né? imposto de renda. A pessoa que faz a declaração completa do imposto de renda, ela pode doar à pessoa física até 6% do imposto devido e a pessoa jurídica até 1% sobre o lucro, né? Quando ela faz pelo lucro real. Agora, de janeiro a abril, agora a gente tem mudança na legislação federal que a pessoa pode continuar doando, contribuindo, mas só com 3%. Então, até dezembro, de janeiro a dezembro, ela pode contribuir por exercício com 6%. Mas no período que ela vai fazer a declaração, que é no exercício seguinte, de janeiro a abril, é 3%, né, do imposto devido. E assim, ela não está tirando do bolso dela. O que ela ia repassar para o federal, ela deixa no município. Né? Porque a gente sabe que assim, aqui tem como fiscalizar, porque a população fiscaliza também o conselho. A questão da transparência, né? Acho que assim, tem um controle social, é a sociedade que faz o controle social dessas políticas públicas. E ele vai ver que quando ele for pagar, esse valor que ele doou vai vir deduzido do valor que ele tem que pagar. Então ele vai deixar de passar para o federal e investir no município. E como ele pode manifestar esse interesse, cadastrar para... A gente tem o site do CMDK, www.mudaessahistoria.com.br. Ele entrando ali, ele vai ter o boleto. Ele tem as instruções, tem a campanha e vai ter o boleto que ele preenche, imprime e ele paga no banco. E aí automaticamente cai na conta do Fundo da Criança e do Adolescente. E que benefícios a campanha acaba trazendo para as crianças e adolescentes do município? Na verdade, é trazer esse dinheiro para cá. Esse dinheiro para o fundo, ampliar o financiamento, aumentar os recursos das entidades, que ela possa fazer com mais qualidade, atender o maior número de crianças, porque a demanda é grande, né? Criança nasce todo dia, né? E ela precisa ter um espaço, porque pai e mãe trabalham hoje. Com quem que ela fica sozinha? Fica na rua, à mercê, né, dos riscos sociais. Então, quanto mais a gente arrecadar recurso, maior vai ser a qualidade do trabalho prestado, maior o número de vagas para atendimento de criança e adolescente nesse projeto socioeducativo. E hoje, agora falando então das reuniões mensais, como funcionam as atividades do Conselho? São reuniões mensais? E quem faz parte disso? E fora dessas reuniões, o que mais acontece na rotina desses meses? Então, as reuniões mensais, ela ocorre sempre a primeira quinta-feira do mês. Então tem uma data fixa, às 8 horas, na sede do Conselho. As pessoas não precisam ser convocadas, elas já sabem, porque isso é público, é divulgado. E é aberto para quem quiser participar, não é só o Conselho. Porque assim, o Conselho ele tem o direito à voz e voto na deliberação das propostas, né? E a população tem o direito à voz. Ele pode falar, ele pode argumentar, ele pode fazer a defesa e o Conselho acatar, né? Então, é aberto para qualquer membro da população. Além disso, toda quarta-feira, a diretoria do Conselho se reúne para planejamento, para analisar algum problema que possa estar ocorrendo, para assessorar o Conselho Tutelar, às vezes até para fazer investigação com alguma denúncia em relação ao Conselho Tutelar. A gente tem, nesse momento, a gente tem uma comissão sindicante estabelecida. A gente também tem campanhas anuais com relação ao trabalho preventivo. Quando do trabalho infantil, a gente tem uma campanha na rua, da violência contra a criança e adolescente, a violência sexual. Quem dá esmola não dá futuro, porque a gente tinha muita criança em farol. E aos 13, 14 anos a gente lançou essa campanha. Primeiro momento, tirar a criança do farol, levar para casa e orientar o pai e dar um termo de responsabilidade. No segundo momento, o pai vai ser chamado, vai ser feito um BO e ele vai responder o processo, porque ele está abandonando essa criança, negligenciando. E essa campanha deu muito certo, porque a gente não vê mais a criança na rua amando, porque o comércio aderiu, a população aderiu. Quando tem alguma criança, eles já denunciam para o conselho, então já faz a abordagem, já encaminha para a família, orienta a família. O que a gente tem tido aqui em Botucatu, detectado, é assim, família, mãe com criança que vem de Bofete, Porangaba, Itatinga. Então, é de fora do município. E quando chega aqui, imediatamente alguém liga e fala, olha, tem uma criança vendendo bala. E a gente detecta que é de fora do município. Então, acho que a nossa campanha está conseguindo
é atender E isso faz parte das faz atividades parte, do conselho, mas essa né? campanha ela é articulada assim, o CRAME e as entidades sociais compõem um grupo que coloca a campanha na rua. O conselho financia essas campanhas. E falando agora das entidades da sociedade civil, primeiro explicar, você falou que qualquer pessoa pode vir fazer parte aqui das reuniões, mas existem os membros fixos. Então, quem são esses membros fixos? E também explicar qual é o papel das entidades da sociedade civil, que inclusive também faz parte, né? O conselho ele é paritário, que significa ele tem o mesmo número de representantes do poder público e representantes da sociedade civil. No nosso caso são 6 titulares e 6 suplentes, do poder público e da sociedade civil. Certo. Eles participam em igualdade de papel, né? De deliberação, de proposta, de análise. A gente tem 3 grupos de trabalho que a gente estabelece que cada grupo tem um papel, né? O de efetivação de registro das entidades, porque as entidades para trabalhar com criança e adolescente, ela tem que ter um registro no Conselho dos Direitos, independente de receber fomento ou não. Porque essa entidade ela é monitorada, a gente faz monitoramento, tanto o Conselho Tutelar como o Conselho dos Direitos, né? A gente tem um grupo sempre de 2 ou 3 pessoas que vão nas entidades conhecer, ver como está sendo desenvolvido, se ela está atendendo a proposta que foi colocada para a gente quando do financiamento. E a sociedade civil que compõe o conselho também participa. E mesmo aqueles que não compõem o conselho, a gente convida para fazer parte, né? Para conhecer melhor também, para entender o que a outra entidade está fazendo. Às vezes até tem entidade no mesmo bairro que não sabe que de repente elas vão propor a mesma ação, né? Mas por que você financia tal ação e aqui não? Mas para que a gente tem que ter ações que atendam toda a demanda. Não adianta eu ter financiação um tipo de trabalho e as outras demandas não serem atendidas, né? Acho que isso é muito importante. E assim, e a sociedade civil ela tem participado bastante. Aqui em Botucatu a gente tem uma característica interessante: a sociedade civil participa. Você viu como que fica lotado lá, são todos representantes da sociedade civil. A população, né, de uma forma geral, aqui pouco vem. Eu até ia perguntar como que você vê essa participação, se ela está sendo efetiva, positiva. Então, pelo jeito, pelo menos das entidades da sociedade civil, com certeza. A gente não pode falar assim, todos têm o mesmo nível de participação. Tem aqueles que são mais proativos, né? Que participam, que gostam de colaborar naquilo que a gente precisa, e tem outros que estão ainda timidamente, mas chegam lá, né? Não dá para você querer que todo mundo seja igual, né? Não tem como. Mas assim, a participação é muito positiva nas campanhas. Quando a gente solta as campanhas na rua, cada entidade recebe seu kit, faz a sua divulgação, a sua campanha, então isso amplia o universo, né, que você vai atingir com relação à campanha. Achei isso muito interessante também. E quem vier a uma reunião do conselho, do CMDK, o que vai ver? A gente tem sempre uma pauta, né? Porque a reunião ela tem que ter início, meio e fim, né? Senão fica... Então a gente sempre estabelece uma pauta e as entidades recebem essa pauta por e-mail, com antecedência, e aí a gente tenta seguir essa pauta em relação à reunião. Mas se surgir um assunto novo, diferente, a gente também vai atender, né? A gente está com um trabalho agora com as entidades, assim, em cada reunião uma entidade se apresenta e apresenta o seu trabalho, para que as outras conheçam. Né? Você fala, nossa, mas você faz isso? Faço, há 10 anos. Né? E às vezes você não sabe que ela tem aquele trabalho e que pode se articular, inclusive vagas. Porque se você tem um curso de capacitação aqui, a sua entidade não precisa fazer esse curso, você pode articular a vaga com a outra entidade. Trabalhar intersetorialmente, em rede mesmo, né? A gente tem o sistema de garantia, foi articulado, né? Que todos os órgãos, entidades, poderes públicos que fazem parte desse sistema, que tem que trabalhar articulado, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos, Conselho da Assistência, da Saúde. Então, você tem que... isso a gente ainda está timidamente articulando, né? Que haja mais interação. Mas é tudo um processo de construção, né? A gente fala, mas 30 anos quase. Mas 30 anos, mas se você for analisar pela história que a gente tem do país, você sempre espera as coisas prontas, eu acho que é pouco tempo, né? Para que todo mundo tenha a mesma consciência. E como você vê o papel do conselho para a construção, como você citou, né, uma construção de uma democracia participativa que valoriza essa participação das pessoas?
Na realidade, o fato dele se abrir para a comunidade, né, permitir que a comunidade participe, divulgar tudo que é feito. A gente tem um site onde é colocado as principais informações do Conselho. Assim, da pessoa poder opinar, dela poder não concordar com alguns critérios que a gente coloca para a distribuição de recurso. Se tiver fundamentação que ela fala, a gente pode rever. Então, eu acho que assim, ela tem total liberdade de participação. É amplamente divulgado o que a gente faz. As campanhas estão na rua, a gente coloca outdoor, ou através desse tipo de flyer, né? Então, e assim, eu acho que a democracia ela tem que ser construída, porque as pessoas também não têm o hábito de verbalizar, de casa, né? De falar, não, eu tenho essa responsabilidade. Às vezes a pessoa fala, quanto que você ganha? Nada. Nossa, mas está perdendo seu tempo. Não é perdendo, você está investindo no futuro. Né? Essa leitura que a pessoa tem que ter. Eu estou fazendo um investimento, eu estou solidarizando, né? Com as pessoas, socializando aquele conhecimento que eu tenho para que alguém lá na frente continue, né? Porque as pessoas passam, né? Mas o serviço fica. Eu acho que é isso que tem que ser verificado. E valorizado. Valorizado. Né? Então, para quem quiser participar, se você puder falar primeira quinta-feira do mês, se puder passar o endereço, como procurar vocês, então, pode falar para o pessoal que está assistindo. A gente funciona aqui junto com a sede do Conselho Tutelar, né? Que é uma sede, acho que falar isso, que é uma sede assim, dentro da região é o conselho mais equipado, né, que a gente realmente tem que estar em condições de trabalho. As reuniões são sempre a primeira quinta-feira do mês, às 8 horas da manhã. A gente funciona então aqui na rua Cardoso de Almeida, 1026, no centro. E são bem-vindos, né? Todos são bem-vindos. Acho que quanto mais gente participando e dando opinião, sugestão, a gente cresce mais. Muito obrigada, Nilza. Esse foi o Transparência Pública que falou sobre o CMDK, o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. Esse programa fica na nossa programação por pelo menos 15 dias e ele também está no YouTube. Obrigada e até a próxima!